cura. E eu quero que você entenda hoje esse tempo junto comigo, e principalmente qual cura que nós queremos viver perante o Senhor. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 1 diz assim: descendo Jesus do monte, seguia uma grande multidão. Então veio um leproso e o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus então estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fica limpo. E logo ele ficou purificado da sua lepra. Então Jesus disse a ele: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Eu quero retificar com vocês aqui o verso de número 2, que está dizendo assim: veio um leproso e o adorou. Diga assim: veio um leproso e o adorou. Ele adorou com lepra, sim ou não? Sim. E a pergunta é: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E eu quero ficar com esta resposta de Jesus: eu quero. Repete comigo: eu quero. Fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu venho rogar a tua presença, Pai. A tua palavra diz que aonde estiver duas ou mais pessoas em teu nome, o Senhor estaria presente no nosso meio. Eu sempre digo, Pai, que não há pregador bom, por mais que ele conheça, se o Senhor não usá-lo, Pai. Não há mensagem boa se o Senhor não der. E o mensageiro nunca vai ser maior do que a mensagem, Pai. Então eu reconheço aqui o meu lugar de homem e peço que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. Eu sou só um canal. O Senhor é a fonte, Pai. Em nome de Jesus, me usa, Senhor, como um baluarte. E eu peço isso pela tua misericórdia, porque aqui entrou pessoas, Pai, que precisam ouvir a tua voz, que precisam de uma resposta. Então nos dá sabedoria, Pai, para tirar o texto do papel, do livro, e aplicar no nosso coração. Mas sobretudo, abra, Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, para que possamos entender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco, Deus. É o meu pedido, é a minha oração, e quem crê comigo, diga amém. Meus irmãos, toma os seus assentos aí. Eu quero alguns minutos da sua atenção. E eu queria muito aqui dar uma introdução, só para vocês entenderem o contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Então a gente precisa entender aqui, que ainda no capítulo 8, nós vamos ver aqui várias curas acontecendo. Nós vamos ver aqui o Senhor curando a sogra de Pedro, Jesus ensinando os discípulos como é que eles deviam seguir a ele pelo caminho. Nós vamos entender Jesus falando aqui para um centurião, para um homem de autoridade, que era de Cafarnaum. Mas um capítulo anterior, a gente vai ler sobre a autoridade que Jesus tinha. E isso aqui, irmãos, é o que instiga a minha curiosidade de trazer esse texto a vocês. A autoridade de Jesus. E por que Jesus teria que, antes de curar, usar uma autoridade? Porque o tempo aqui era um tempo muito difícil. Se a gente parar para ler aqui o texto em si, a gente vai entender que se trata de um leproso. Em Israel não havia nada pior do que alguém ser acometido pela lepra. Muitos leprosos Jesus curou. Nós usamos muito sobre a cura dos 10 leprosos, que 9 não voltaram nem para agradecer. Mas se a gente ler o contexto, a gente vai ver que o leproso, ele tinha tanto resquício, que ele não ousava voltar, ele não ousava se misturar com o povo, porque ele tinha medo do que o povo iria pensar, pelo preconceito, pelos paradigmas e por tudo aquilo que rodeava eles. Entenda que
Jesus ele lutou de uma forma veemente, de uma forma ferrenha, com um braço de ferro. E o que mais Jesus tentou acabar dentro de Israel não foi só com o adultério, com a prostituição, não foi com a idolatria. Nós vamos ver aqui Jesus, ele se desgastando, ele suando para tentar acabar, que muita gente não prega isso, mas é a verdade, com um pecado chamado hipocrisia. Jesus ele lutou 30 anos ininterruptos e depois mais 3 anos finais do seu ministério, tentando acabar com esse costume dentro de Israel. Por quê, pastor? Porque a hipocrisia era tão grande que Israel tinha doutores, mestres, magistrados, eram considerados os publicanos, se tornavam ricos pela sua posição, porque faziam parte da mesa do sinédrio. E a gente vai entender aqui que esses homens, eles começam a ter uma autoridade tão grande, que esses fariseus e publicanos, eles passam a governar Israel. Eles passam a coordenar quem adora e quem não adora, quem entra no templo e quem não entra no templo. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou a chamar essa raça de raça, e disse: vocês são raça de víboras. Vocês estão preocupados em arrancar um cisco do olho do seu irmão, quando na verdade o seu olho tem uma trave inteira. Jesus dizia: vocês gostam de ser vistos pelos homens, e por isso entregam as suas esmolas, humilhando aquele que está recebendo a esmola. Porque ao entregar a esmola, vocês tocam trombeta e dizem para todo mundo o que fez, e não sabem que o que a mão direita faz, a esquerda não tem necessidade de saber. Jesus disse para esses fariseus: vocês é um povo tão ruim, que vocês estão colocando cargas, sobrepesos no meu povo, e vocês não têm a coragem de ajudá-los a carregar nem com um só dedo. Esses fariseus, eles não aceitavam mulheres dentro do templo, eles não aceitavam homens doentes. Eles começavam a coordenar Israel do jeito que eles queriam. Eles pegavam a lei, usavam a lei como pretexto, e eles chicoteavam todo mundo que aparecia pela frente. Era um povo tão mercenário que na porta da sinagoga e do templo eles fizeram uma mesa do sinédrio para vender o novilho, o cabrito, o efa de farinha, para vender as pombas, as rolinhas. Então todo mundo que vai entrar para adorar a Deus tinha que comprar na mão dele os animais para sacrificar a Deus dentro do templo. Era essa burocracia. Eles colocavam o preço que eles queriam. E o negócio era tão demoníaco que eles passaram a vender animal coxo, animal manco, animal cego. Eles foram vendendo o resto do resto. E eles não estão se importando com o sacrifício, eles estão se preocupando com o dinheiro. Só que do outro lado nós vamos entender que uma mulher, quando estava num ciclo menstrual, ela tinha que sair da cidade, porque ela era considerada imunda. Eles não aceitavam uma mulher dentro de Israel. Então a mulher, durante 7 dias, ficava fora da cidade. Se você pega um homem que pecava, um homem que errava, eles subjugavam essa pessoa, tinham ele como um anátema, como um amaldiçoado, e acabava lançando ele para fora. Ele não servia mais para fazer as coisas para Deus. Os velhos eram menosprezados. As mulheres sofriam preconceitos, que não podia fazer nada, a não ser carregar água, carregar bagagens, preparar a comida. Era assim que eles viviam. Agora, vem comigo e imagina o que era ser um leproso dentro da terra de Israel. Já começava que quem dava o diagnóstico não era médico. Quem diagnosticava a lepra era o sacerdote. Você vai entender o porquê que Jesus disse: olha, você está curado? Tá, mas se apresenta ao sacerdote. Eu vou te explicar daqui a pouco o porquê.
Porque não era médico que dizia é lepra, quem dizia era o sacerdote, porque lepra em Israel não era uma doença qualquer, era sinônimo de pecado. Então era alguém que ia ser excluído da sociedade. Lembra o que aconteceu, irmão, com Jó, quando ele se torna leproso? Os amigos estão no pé dele dizendo o quê? Confessa o teu pecado, fala logo o que aconteceu. Porque lepra, ela era uma doença que saía num ponto vermelho, começava pequeno, e ninguém gostava de mostrar essa doença, para não ser subjugado. Lembra de Naamã na guerra? Lembra quando a menina olhou e disse: ah, se você tivesse na minha terra, perante os profetas que lá tem. Por que Naamã escondia a lepra? Porque lepra era uma doença vexatória, era uma doença que causava exclusão, era uma doença que causava castigo de Deus para os fariseus. Então todo mundo escondia a lepra, porque quando se apresentava com uma mancha vermelha perante o sacerdote olhava, analisava e dizia: é lepra. Quando ele falava é lepra, esse homem tinha que tomar algumas atitudes, e eu quero narrar para você o que era essa doença. A primeira coisa, ele pegava uma madeira, que era chamado pela Bíblia de identificador, ele pendurava numa corda e colocava no seu pescoço. Sabe o que ia escrito? Imundo. Ele estava anunciando para todos com essa placa: olha, não fica perto de mim, porque na lepra ela era contagiosa. Então ele não podia sair da frente do sacerdote sem identificar as pessoas que ele estava com lepra. Então o sacerdote já entregava a madeira talhada com a palavra imundo no hebraico, e ele andava por Israel dizendo: eu sou imundo. Quem vem andando na sua frente, se está do lado direito, passava para o esquerdo. As pessoas olhavam na rua e diziam: ei, sai de perto. E qual era o caminho e a trajetória de um leproso? Ele não podia voltar para sua casa. Se era detectado a lepra, ele chamava um mensageiro e dizia: vai na minha casa, diga para minha esposa, diga para os meus filhos, que infelizmente o que eu suspeitava realmente é lepra. Ele não podia se despedir dos filhos. Era uma doença tão severa que a esposa só recebia a mensagem e ele tinha que dar a volta por fora da cidade. Ele não podia entrar em Jerusalém, ele não podia passar pela cidade, ele tinha que ir pelas partes inferiores, pela margem. E ele ia para sair da cidade e ficar num leprosário, que a Bíblia chama de arraial, que era afastado da cidade. Então imagina que quando alguém recebe a notícia: você está doente e a sua doença é lepra, ele sofria primeiro preconceito. Ele tinha que passar por algumas humilhações. Era vexatória a situação de um homem leproso ou de uma mulher, embora a Bíblia fala muito mais de homens. Imagina que esse homem agora está dizendo: olha, minha esposa já está sabendo, eu nunca mais a verei, porque é uma doença mortal, vai me matar. Era uma doença que começava comendo a pele, depois passava para a cartilagem, e o estágio final eram os órgãos internos. Então ela vai comendo a cartilagem, nariz, orelha, ela vai deformando, ela vai desfigurando a pessoa. É uma doença tão ruim em Israel que a Bíblia vai dizer que Jó ficou em estado de putrefação, a ponto da sua própria esposa não tolerar o seu hálito. Era fétido, segundo a Bíblia. Então imagina a situação que esse homem aqui de Mateus 8 está passando. Porque olha o que está dizendo o texto começa dizendo assim: Jesus estava descendo do monte, mas no versículo 2 está dizendo: veio um leproso e o adorou. Então eu começo a entender que esse leproso aqui, ele quebrou todos os paradigmas. Esse aqui quebrou as regras. Porque ao invés de colocar uma placa
identificando que ele era imundo, e sair por fora da cidade, ele sai da presença do sacerdote, ele sai quietinho, e a primeira coisa que ele pergunta: aonde é que está aquele homem que levanta paralítico? Onde é que está aquele homem que ele cospe no barro, faz um amontoado e passa nos olhos do cego, e o cego volta a enxergar? Ei, me fala onde é que está aquele homem que entrou na casa de Pedro e que curou a sogra de Pedro? Aquele homem que ressuscitou uma menina com apenas uma palavra, Talita cumi. É no mesmo texto que eu estou lendo. E alguém vai dizer para esse camarada: olha, Jesus está com uma multidão em cima do monte orando. E esse camarada vai dizer: vou para o leprosário não, nem para o arraial, eu vou para o pé do monte, eu vou para o ambiente que Jesus está, e eu vou ficar lá esperando ele. E quando ele chegar, eu tenho uma coisa preparada para entregar para ele. Então aqui, irmãos, eu já começo a aprender com esse homem que ele está se livrando da religiosidade que havia em Israel. Ele não está olhando para os magistrados, ele não está olhando para os publicanos, ele não está olhando para que o povo vai achar ou vai deixar de achar. Ele sabe que ele tem uma chance, ele tem uma oportunidade, e ele vai dizer o seguinte: eu vou para lá porque lá eu vou ter jeito, lá eu vou ter condições de ter um novo início. E a Bíblia vai dizer que ele fica no pé do monte. Olha para alguém e fala assim: ainda bem que você veio para o lugar certo. Porque na hora do desespero, irmãos, o melhor lugar para se estar é no pé do monte, aguardando Jesus descer. Eu quero entender que hoje aqui nós estamos no pé do monte, aguardando Jesus entrar na casa. Nós estamos no pé do monte esperando Jesus descer com a multidão de anjos para visitar esse povo. E quando ele chegar, só tem uma coisa a se fazer. Está no versículo de número 2. Então eis que veio um leproso e o adorou. Olha o que está dizendo: e disse para ele: se tu quiseres, tu podes mudar a minha história. Se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiseres, eu posso viver um tempo de cura. Em outras palavras, o Senhor pode mudar a página, o Senhor pode me passar de fase, o Senhor pode me colocar do outro lado. O que eu estou pregando para vocês é que o diabo sopra nos seus ouvidos que quando a gente está doente, a gente tem que se afastar. Não é assim? O que mais acontece com um crente doente espiritualmente, já que lepra era espiritual, é colocar ele para fora. Já viu aquele tempo que a gente viveu, em que o fulano pecava, a primeira coisa que a igreja fazia: esse aí não pode cantar mais, esse aí não pode pregar mais, esse aí não, esse aí está sujo, esse está leproso. A gente, ao invés de trazer, a gente afastava. E aqui eu vou te ensinar uma cura nessa noite que eu aprendi com Deus, as duras penas. Porque esse leproso, ele está fazendo o que a multidão está do lado de Jesus e não fez. Porque a multidão está querendo pão, a multidão está querendo peixe, a multidão está querendo ver milagre, a multidão está querendo receber alguma coisa. Mas o leproso, que não tem nada, ele está no pé do monte esperando Jesus descer. E quando Jesus desce, ele só faz uma coisa: se ajoelha e começa a adorar ao Senhor. E a minha pergunta é: o que é que tu veio fazer aqui hoje? Tu veio do lado da multidão para pedir, para receber, para querer? Essa é a nossa doença. A nossa doença é entrar aqui dentro e só pedir para Deus, só querer de Deus. Acompanha Jesus nos montes porque a gente precisa que alguma coisa dele venha até nós. Mas aí eu estou lendo aqui o texto e eu quero fazer uma ligação, um paralelo com aquela mulher do fluxo de sangue.
Biblicamente falando, aquela mulher tinha que estar no arraial. Ela era imunda, ela estava num ciclo menstrual há 12 anos que não cessava a sua hemorragia. Mas ao invés de sair da cidade, aquela mulher, ela olha e vê que Jesus está curando, ela vê que Jesus está libertando, ela vê que Jesus está fazendo milagres. E o que ela vai fazer? Ela começa a romper a multidão. Ela vai rompendo os preconceitos, ela vai rompendo tudo aquilo que está na sua frente. Talvez ela vai se rastejando com as suas últimas forças, até que ela toca na orla, no filactério das vestes de Jesus. E Jesus, no meio da multidão, fala: opa, alguém me tocou. Oh, glória. Pedro vai tomar a palavra e dizer: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, e tu está preocupado com alguém que te tocou. E Jesus está dizendo: não, Pedro, você não está entendendo, Pedro. Saiu alguma coisa de mim. E o que saiu de dentro de mim só sai para quem adora eu de verdade. Não sai para qualquer um, Pedro. Eu vou repetir isso para ver se você pega. O que saiu de mim, Pedro, não é o que a multidão está aqui buscando. O que saiu de mim é só um adorador que faz sair. E saiu, eu senti que saiu. Oh, glória. Só que pela lei dos fariseus e dos publicanos, um sacerdote não podia tocar nem no leproso, nem no esquife de um caixão, e não podia tocar em coisas mortas, não podia comer comida que era oferecida a outros deuses, comida sufocada. Ele tinha regras para cumprir. Pela lei dos fariseus, Jesus não podia tocar nesse tipo de pessoa. Só que lendo aqui o texto, a gente vai entender que é ela que toca em Jesus. E Jesus está saindo e dizendo: olha, alguma coisa saiu de mim. Pergunta: o que é que saiu, pastor? Virtude. Olha para alguém e fala: sabe o que é virtude? É vida. O Senhor está dizendo: saiu vida de mim. E lendo ainda o texto, a gente vai começar a pregar aqui para quebrar alguns paradigmas. E o Senhor está querendo curar alguém, porque a gente fica naquela síndrome do irmão mais velho, ou na síndrome dos fariseus. A gente fica naquela síndrome de que errou, não entra, pecou, não canta. Esse aí não está apto para pegar no microfone mais. Mas eu tenho uma revelação aqui nessa palavra. Eu tenho uma revelação que a pessoa que está imunda toca em Jesus, mas ela não suja Jesus. O que está nela não imundicia Jesus. O que está nela não pega em Jesus. Pelo contrário, o que está em Jesus pega nela. O que está dentro dele sai dele para vir para ela. Então deixa eu pregar para você aqui. Tem muita gente dizendo: não, esse aí não tem que cantar mais. Religioso, fariseu, síndrome do irmão mais velho que está dizendo: para que fazer festa para ele? Por que ele está ganhando vestes novas? Por que ele está ganhando anel no dedo? Ele foi embora, ele pecou. Eu sempre tive aqui direitinho, corretinho, tudoinho, e meu pai nunca fez uma festa para mim. Sabe aquela síndrome de justiça? O Senhor está dizendo: fica tranquilo. Olha, não é o camarada que está imundo que pegar no microfone que vai imundiciar a igreja. Não é alguém que está imundo que subir no altar que vai sujar o altar. Isso é religiosidade. É ao contrário. Quem sobe no altar imundo, o que está no altar limpa ele. O que está na presença de Deus lava ele. Quando eu entro na presença do Senhor, não é o que está em mim sujo que suja ele, é o que está nele que me limpa. É o que sai dele que me purifica. Oh, glória. Então imagina Jesus dizendo: epa, alguém me tocou. A multidão está dizendo: mas não podia, Senhor, ela é imunda, ela é suja. E Jesus está dizendo: tem problema não. Eu estou sentindo que alguém me tocou, e esse toque não é um toque de multidão, é um toque de adoração. E o que está saindo de mim está saindo para lavar.
O que está saindo de mim está saindo para curar. O que está saindo de mim está saindo vida para entrar aonde tem morte. O que está saindo de mim vai estancar esse sangue e esse sofrimento dessa mulher. Vamos fazer um paralelo. Aquele homem está adorando ao Senhor. Jesus vem descendo. Quando Jesus escuta, eu não sei nem qual era o hino que ele cantava. Vocês sabem? Eu não sei. Mas eu sei que Jesus parou, é o texto que diz. Diga para alguém: Jesus parou. E tendo a atenção voltada, ele foi olhar o que estava acontecendo. Me ajuda a pregar e fala para alguém, fala assim: tem uma coisa que chama a atenção de Deus. É louvar, mesmo em meio às provas. É cantar. Canta com o coração enquanto as lágrimas rolam. É glorificar ao Senhor mesmo quando tudo está dando errado. É bem dizer ao nome dele mesmo quando a notícia é de morte e alguém decretou morte. Mas eu quero dizer que se você levantar as suas mãos e entender que a adoração muda o rumo, a adoração muda o caminho, a adoração muda o diagnóstico. O que médico disse, o que sacerdote disse, eu não estou ligando. O que eu estou ligando é que você levante a sua mão pelo amor de Deus e você diga pelo menos uma palavra bonita para ele. Esquece os religiosos. Mandaragau a série. Aleluia. Porque fariseu fica com os seus filactérios, com as suas roupas, na porta, na mesa do sinédrio, dizendo: esse aqui está apto, entra. Esse aqui não entra não, esse aqui para fora, está imundo. Esse aqui não, esse aqui entra. Esse aqui é o filho do fulano de tal, esse aqui pode entrar. As mulheres não entram não, fica aí. Vocês não podem pisar dentro da sinagoga. E você não, está em pecado, você também fica de fora. Mas aí eu vou ler a Bíblia, minha irmã, meu irmão, e eu vejo a cura para a religiosidade. Qual é, pastor? A Bíblia diz que alguém subiu no madeiro e o véu que separava, eu vou repetir isso, o véu que separava já não separa mais. Olha o que acontece: o véu se rasga de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. Não é de baixo para cima, o véu se rasga de cima para baixo, porque o acesso não é de baixo para cima, o acesso é de cima para baixo. Sabe por que você pode clamar Abba Pai? Porque papai está na casa dizendo: fala comigo, o céu está aberto. Eu estou pregando que hoje, irmão, Deus está curando você de tudo aquilo que colocaram como paradigma. Eu não mereço, merece. Como assim, pastor? Jesus morreu na cruz para você adorar o nome dele. A sua imundícia, a sua sujeira não suja a obra de Deus, é ao contrário. Vem para a obra de Deus que ela vai te limpar. Chega perto do altar que ele vai te lavar. Chega perto das coisas de Deus, e quanto mais perto você estiver nas coisas de Deus, mais limpeza você vai ter dentro da tua vida. Você não tem que se afastar porque errou. Você tem que se achegar. Eu estou falando aqui que esse homem está nos ensinando. Ele foi para o pé do monte. E ele foi lá só para adorar. Quando ele viu que Jesus estava olhando para ele, imagina o sorriso do leproso. Falou: eu consegui a atenção de Jesus. Ele está olhando para mim. Olha para alguém e fala: ele está olhando para mim. Fala: eu sinto que ele está me vendo aqui hoje na Semear. Eu sinto que ele está enxergando, não é só por fora, ele está vendo por dentro também. Ele sabe como é que está aqui dentro. Ele sabe como é que está aqui dentro. Ele parou, ele me viu, ele está me enxergando. Pastor, isso é bíblico? É. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não ouça, e nem os meus olhos fechados para que eu não veja, e nem as minhas mãos encolhidas para que eu não abençoe. As minhas mãos estão estendidas. Quem entende isso? Os meus ouvidos estão abertos. Aproveita que Deus está te ouvindo aí, pelo amor de Deus, senão eu vou descer aí. Aproveita que Deus está te escutando.
Aproveita que Jesus está aí no teu coração dizendo: você não aguenta orar, mas eu vou fazer o meu Espírito levar a sua oração de lágrima, de sofrimento, de gemidos inexprimíveis. Deixa que eu intercedo por você hoje. Tem alguém sentindo aí que Deus está orando por você, que Jesus está orando por você? Oh glória, Ele está me vendo, e eu vou aproveitar que Ele está me vendo, e eu não vou ter orgulho não. Orgulho é bobeira. Sabe por que o diabo é diabo? Por causa do orgulho. A nossa mente tem um dispositivo, entende isso? A nossa mente tem um dispositivo que o nosso cérebro é inteligentíssimo. Ele sempre vai querer colocar você na zona de conforto. Ele nunca vai querer que você se sacrifique. O teu cérebro quer poupar o teu corpo. Esses dias eu conversando com um rapaz, ele falou: ô Daniel, você acabou de me falar que está sentindo dor agora no joelho esquerdo. Eu falei: mas você não está com o direito machucado? Eu falei: tô. Ele falou: sabe o que é isso? O seu cérebro inconscientemente está dizendo para você: você não pode usar a perna direita. Poxa, o fisioterapeuta falou que você tem que fortalecer, mas o teu cérebro está tirando. Faz o exercício de novo. Eu fui fazer, ele falou: está vendo que você não está pisando no chão? Está vendo que você não está colocando o pé inteiro? Você vai ter aqui um grande desafio. Eu falei: qual? Vence o seu cérebro. O teu cérebro está arrumando desculpa, que está doendo, que está cansado, que não está aguentando. Mas uma coisa que você não sabe é que quando o seu cérebro está tentando poupar você para parar, você tem ainda 30% de força guardada aí dentro. Então vamos, coloca o pé no chão, vamos, faz, agacha. E eu comecei a fazer, de repente o negócio foi andando, foi fluindo. E ele falou: está doendo? Eu falei: um pouquinho. Ele falou: vai fortalecendo. E eu fui andando e fui acontecendo. E ele falou assim: olha, tudo é o cérebro da gente. E eu entendi uma coisa, que o diabo tem essa função de querer colocar a gente sempre numa zona de conforto. Aí a gente fica sempre nas escusas, sempre na desculpa. Não, hoje eu não vou porque está sem gasolina. Deixa aparecer uma festa para você ver a gasolina aparecer. Ah não, hoje eu estou cansado, trabalhei o dia inteirinho. Não vai não. Para quê? Aquela noite mais fria, ele fala assim: vai orar. Você fala: vou orar deitado mesmo, que Deus entende. Jejua amanhã, filho. Para que Deus quer isso, hein? Uma horinha tá bom. Vai ser dizimista, filho. Eu para quê? Bobeira. Ah não, só Deus vai prosperar eu de qualquer jeito. E a gente fica lutando a vida inteira. Agora eu pergunto para você: e se esse homem tivesse escutado o sacerdote? E se ele tivesse escutado as influências que estavam ao seu redor? Ele tinha perdido esposa, filhos, o cargo, o trabalho, tinha ido para um leprosário e morreria lá. Olha para alguém e fala assim: quebra as regras hoje. Sabe o que é esforçai-vos? Eu vejo muita gente postando isso: ser forte e corajoso. Mas ninguém posta o que está um pouquinho lá para baixo, né? Esforçai-vos. Porque no começo é força, mas depois é esforçai-vos. Porque no começo a gente tem força, mas depois é esforçai-vos. Por quê? A força acaba. Aí o que é esforçai-vos? Ir além das forças. É quando o cérebro começa: para, você não aguenta mais. E a perna está lá: só mais uma. Só mais uma, só mais um pouquinho. O cérebro está dizendo: para, e olha, você não vai aguentar mais. Olha, para você não tem mais jeito. Agora você caiu, é melhor separar, é melhor quebrar, fecha as portas. É isso que o teu cérebro está dizendo para você. Mas eu tenho uma mensagem de Deus: esforçai-vos. Vá além da sua força. Vá além daquilo que diagnosticaram para você. Vá além daquilo que disseram para você. Porque a cura, ela não vem na nossa zona de conforto. Meu instrutor disse assim para mim: você quer ser curado? O cara que me ajuda, né? Você quer ser curado? Quero. Então use essa perna bastante. Movimenta ela bastante.
Se você deixar ela quietinha, parada, ela vai atrofiar, meu irmão. Você não vai ter musculatura, você não vai ter força, você não vai desenvolver. E sabe por que você não está desenvolvendo e não sai dessa doença? Porque toda desculpa que o teu cérebro arruma para você, você aceita. Porque tudo que dizem ao teu respeito, todas as influências ao teu lado, tem grande valia para você. E cá para nós, irmão, só aparece tranqueira do nosso lado. Para, você não vai aguentar. Não vai dar, sabe, Tobias, Sambalate e Gesem, Moisés? É só isso que aparece. Vocês vão construir esse muro? Vamos. Faz isso não, só vai vir uma raposa aí e vai derrubar tudo. Vocês não estão vendo que vocês não vão dar conta? Vocês não têm dinheiro. Vocês não têm a glória do templo de Salomão. Quem viu esse templo na primeira glória está vendo agora. Esse aqui não é comparado como nada aos olhos daquele. Aí eu tenho uma lição para você aqui. A influência em cima de Neemias era: para, a raposa vai destruir, vocês não têm dinheiro, você não tem jeito para fazer o que Salomão fez. Mas sabe o que Neemias me ensina? Nem descer do muro para ouvir o que quem está lá embaixo está falando. Neemias está dizendo: eu não vou parar não, e nem daqui eu vou descer. Vocês que estão me ouvindo aí, avisa Tobias, Sambalate, Gesem, e avisa essa profetisa também, essa tal de Noadias aí. Fala para esse povo, falar o quê? Fala que eu estou numa grande obra. Fala que o que eu estou fazendo aqui é muito grande, de modo que eu não poderei parar. Olha para alguém e fala assim: o teu cérebro quer que você para, mas a mensagem é: não para não, vá adiante. A influência ao seu redor é que você pare. Parece que as pessoas que chegam ao nosso redor só vêm para falar isso. Você viu como é que está o comércio em Patrocínio? O que tem? Uma porcaria, rapaz. Como é que está lá? Não, tem que fechar. A melhor coisa é fechar. Essa cidade aqui não presta não. Com Deus aí, viu? Precisar, eu estou por aqui. Meu irmão, sai para lá, fariseu. Não entra e não deixa quem quer entrar. Não é? Chega lá perto de você e fala: rapaz, como é que você aguenta ainda, moça, esse marido? Tem 20 anos que ele não muda, te prometendo e não vai mudar. Larga esse homem. Na hora de ir embora ainda dá beijinho no rosto. Cascavel. Fica com Deus, eu te amo. Eu tenho uma ira desses coraçãozinhos, rapaz. Esses emojis aí veio para desviar o povo, viu, varão? Esses emojis aí estão escondendo tanto sentimento que você nem imagina. Aqueles torcedores de tapinha nas costas. Vai dar certo, viu? Mas quando dá certo, o brilho no rosto some. Vai para onde, leproso? Vai embora para o leprosário, passa lá por Cafarnaum, por Lago de Genezaré, sai na Galileia, sai na cidade e vai embora. Atravessa Samaria. E o leproso está assim: pode deixar comigo. Aonde é que está aquele homem de Nazaré? Aonde é que está aquele jovem galileu? Leproso, você não vai escutar o que estão te falando, não? De jeito nenhum. Eu estou que nem Neemias. Eu estou precisando de milagre. E quem precisa de milagre, quem precisa de cura, não pode ficar dando ouvido para todo mundo. Não conta e não abra suas feridas para quem não anda com remédio para curar. Teu erro está aí. Por isso que você não tem cura. Você abre para quem não tem remédio. Aí a Bíblia vai dizer que ele quebra todos os paradigmas e fica lá quietinho no pé do monte. Diga para alguém assim: Jesus olhou ele. Fala assim: Jesus parou. E o mais lindo, a Bíblia vai dizer que Jesus responde uma pergunta daquele homem. A pergunta é: se tu quiseres, tu podes. Olha o que ele está dizendo: tu podes. Tu podes. Vamos trazer para aqui, para o texto. Irmãos, vai em quem pode. Não vai em qualquer um não, vai em quem pode. A gente usa a oração como remédio. Aí é que está o nosso erro. A oração é remédio, mas nós temos que usar como prevenção.
Um exemplo, pastor, a gente só ora quando o calo está apertado. Ao invés de orar só quando o calo está apertado, irmão, ora quando as coisas vão bem. Não espera a porca torcer o rabo não para você orar, clamar, vir para a presença de Deus. Vem quando tudo está bem. Ele vai orar, ele vai clamar. Mas ainda bem que Jesus não rejeitou a oração daquele homem. Jesus, se tu quiseres, tu podes. Jesus parou e disse, sabe o que para aquele homem? Eu quero. E isso aqui é fantástico, irmãos. Sabe o que eu posso pregar para vocês aqui? Eu não sei qual é a tua causa, mas eu posso pregar e profetizar. A parte de Jesus está pronta, está faltando só a sua. Eu quero te curar. Eu quero tirar seus traumas. Eu quero resolver seus problemas. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero fazer aquilo que você tanto quer. Só que tem uma coisa, eu quero ver se você quer. A parte de Jesus ele quer. Quando Jesus disse eu quero, Jesus já replicou e disse, seja limpo. E aquele homem ficou limpo instantaneamente. Porque quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus e exerce o que está escrito aqui dentro, a gente para com essa esperança de que a nossa cura vai ser amanhã, o mês que vem, o ano que vem. A nossa cura começa a partir do momento que a gente encontra com Jesus. Jesus estava curando aquele homem primeiro da hipocrisia dos fariseus. Jesus estava libertando aquele homem da religiosidade, dando acesso. Irmãos, isso aqui, se você não entender isso, você não entendeu nada de Bíblia. Sabe o que é acesso a Deus? Não adianta você ficar aí no banco pensando que é um miserável por causa das suas mazelas, dos seus erros, dos seus pecados, se sentindo que para você não tem mais jeito. Ei, eu vim aqui pregar para você. Jesus está dizendo, eu quero te perdoar, eu quero apagar essa história de fracasso, eu quero mudar o rumo da sua vida, eu quero virar a página, escrever uma nova história, eu quero. Fica limpo agora. E quando aquele homem ficou purificado, Jesus vai dizer uma coisa para ele: vai embora, mas não diga para ninguém. Se apresenta ao sacerdote, mostra para ele como é que você está agora, e depois apresenta a oferta que Moisés te ordenou. A palavra que eu quero colocar no teu coração aqui é que Jesus está dizendo, primeiro, não digas para ninguém. Eu estou te curando, mas não seja um fariseu, nem um publicano. Não sai tocando trombeta por aí não. Tudo que Jesus fazia, ele nunca se gloriava. Alguém dizia, tu és bom, ele dizia, eu não, bom é meu Pai que está lá no céu. Ele nunca tomou a glória para si. Se fosse um de nós, né, irmãos, a gente ia colocar no jornal amanhã, eu curei o fulano de tal, dom de cura. Talvez eu ia sair vendendo aqui, irmãos, orações, ia fazer comércio. Se fosse um de nós estava lascado. Porque a maioria que tem supostamente um dom de cura, meu irmão, é curado no físico, mas a religiosidade está aí, ó. Você liga a televisão que você vai ver isso. Jesus curou. Curou o camarada que está lá com fé, enfermo, paralítico, mas os pastores estão precisando de cura, da religiosidade. Porque aí ele começa a vender lencinho, tijolinho, olhinho santo não sei da onde, a terrinha que veio não sei do que lugar. Jesus está dizendo, não diga para ninguém não, só o que eu fiz está feito e ponto final, é entre eu e você. Não é a terra, não é a água, não é o pozinho, não é o óleozinho que você vai jogar lá na porta da tua casa que vai te proteger. Isso é religiosidade. Quem vai te proteger é o dono do céu, é o dono da terra. Quem vai te proteger é o Senhor Deus dos exércitos,
é o Todo-Poderoso de Israel. Quem vai te proteger não é salzinho santo. Leva um salzinho grosso aí, toma uma aguinha benzida. Rapaz, mas que religiosidade. Jesus nunca precisou de água para curar ninguém, nem de bloquinho, nem de envelopinho, nem de nada dessas coisas. Jesus está dizendo: eu quero, e é de graça. Não diga para ninguém, vai embora. Quando Jesus está dizendo vai embora, se apresenta ao sacerdote, ele está dizendo: quem que deu o diagnóstico que você está com lepra? O sacerdote. Então se apresenta para ele de novo. Você vai ouvir da boca dele se você está doente ou está curado. Quando se apresentou no sacerdote, o sacerdote dizia: ó, você está curado. Levanta a mão que eu vou profetizar. Porque quem deu o diagnóstico de derrota, da boca que saiu, você vai derrotar-se, você perdeu, você não vai dar certo, você não tem jeito, vai embora para o leproso. A mesma boca, o Senhor está dizendo, é ela que vai ter que dizer: está curado, está liberto, está limpo, está renovado, é outra pessoa. Sabe aquele que te viu, apontou o dedo e disse: esse aí está caído, esse aí não levanta mais. Pastor, essa aí nunca mais pode cantar no coral, esse nunca mais pode pregar. Jesus está dizendo: a mesma boca que está dizendo isso vai ter que ver que eu ainda levanto o filho pródigo, eu ainda perdoo o pecado. Não é eles que me sujam, mas é eu que limpo eles pela minha palavra. Está entendendo isso, minha filha? Jesus está te purificando e te curando aqui hoje. O Senhor está me dizendo, sabe o que? Eu vou te dar uma chance de você conhecer cura de verdade, de tirar esses pensamentos, essas lembranças: eu não sou digno, eu não posso. Senhor, por que comigo é tudo desse jeito? O Senhor está dizendo: eu vou te curar e eu vou te mostrar que você pode, que eu abro, que eu levanto, que eu faço o que eu quero. E não importa o diagnóstico dos homens, não importa o que o homem está dizendo ao teu respeito, porque a vontade do homem, pastores, é uma placa no nosso peito e ele se desviando: esse aí não, esse aí também não. Irmão, Jesus está dizendo: eu não tenho nojo de você, eu vou tocar você hoje, eu vou levantar você hoje com todos os seus pecados. E alguém, pelo amor de Deus, me convence do errado aqui, do que eu vou dizer agora. Só tem um pecado que Jesus não pode perdoar: blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Agora o resto, eu estou profetizando, eu quero. Você está perdoado em nome de Jesus. Você está limpo em nome de Jesus. Eu fiquei afastado 11 meses do Evangelho. Nesses 11 meses eu tive 2 overdoses. Caí de novo nas drogas, crack, cocaína, mesclado. Fui andar só com ladrões, com bandido, com gente que não prestava. Numa semana eu voltei para a igreja, pastores. Voltei, falei: eu vou agarrar de novo na igreja, porque senão eu vou morrer. Um pastor amigo meu de muitos anos me viu, o pastor Edmar, e falou assim: esse cara aqui é evangelista. Olhou para a líder da mocidade e falou assim: ô, isso aqui já pregou o evangelho junto comigo, o evangelista Daniel. Aí o irmão olhou para mim e falou assim: você prega no culto de mocidade, que vai ser agora no mês tal? Eu falei: irmã, quantos dias tem para esse culto? Ele falou: é domingo agora, o próximo domingo. E eu estou procurando um pregador, o pregador desistiu. Você prega? Eu falei: irmã, tem 2 dias que eu estava agarrado numa lata. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? E eu prego sem vergonha, que está indo para a internet, ó. A Viviane fazia parte da mocidade, né, Vi? Já ficou apaixonada à primeira vista. Falou: é esse aí mesmo. E eu sentava, a Viviane me lembra isso. Ela fala assim, que eu só falava para... Me ajuda, né, Vi? Ela lembra disso. Ela sempre me cobra e fala assim: eu lembro daquele jovenzinho falando assim: me ajuda Deus, me ajuda Deus, me ajuda. E era isso que eu falava, irmãos. Lá na mocidade, você vai pregar domingo agora no culto de mocidade. Pensa na igreja cheia.
Eles chegavam a colocar telão para o lado de fora de tanta gente que ia. A mocidade era quase 100 jovens. E eu falei, não prego não quero não. Falei para a irmã, chamava Michele, chama até hoje. Acabou o culto, ela correu no pastor, falou, pastor, arrumei o pregador para domingo. Quem, irmã? Aquele jovem lá. O pastor desceu do púlpito e falou, tá fechado, prepara que você vai pregar domingo. Falei, pastor, não posso. Não, pastor. Pastor, não jejuei, não orei, não reconciliei, estou voltando agora. Ele falou assim, e tem mais uma coisa. Amanhã você vai fazer alguma coisa? Eu falei, na parte da manhã não. Então eu quero ser aqui 10 horas da manhã que eu tenho um negócio para você fazer. E eu invernado. Ó, palavreado, é esse, invernado. Cheguei no dia seguinte, falei, vai ter uma conversa comigo, né? Ele catou um calhamaço de dinheiro, um outro calhamaço de conta, uma chave de um carro na época era 0, um Santana. Falou assim, esse é o carro, esse é o dinheiro e essa é a conta aqui, ó. Amanhã no culto você me entrega as contas, paga o meu carro, está tudo aí certinho. Amanhã eu quero ser no culto tal hora. Eu cocei a cabeça e falei, rapaz, um Santana desse, esse tanto de dinheiro, vou descer lá para São Pedro, hein? Ninguém me acha mais, hein? E o Espírito Santo falava assim comigo, é a chance que você me pediu. Eu não espero ninguém se preparar não, Daniel, é eu que preparo o homem. Esse papinho de que eu tenho que me preparar para fazer a obra de Deus, Daniel, combina comigo não, quem quer, quer. Senhor, mas ó meu estado, pai. Aí eu ia no banco, irmão, nem roupa eu tinha direito. Fui lá dar uma desculpa, pastor, eu não tenho como pregar não, pastor, nem roupa de crente eu tenho. Ele falou, tenho não. Então amanhã você vem aqui na igreja. Me colocou dentro do carro, foi comigo num shopping. Comprou 3 ternos, camisa, sapato. Falou, agora dá para você pregar ou não dá? Eu entrei no carro e falei assim, Senhor, não tem jeito de fugir não, pai. Eu me senti até assembleiano do Belém, aquele trenzão. Deus é amor, sabe, irmão, aquele negócio, sabe, pastor Zé Pedro? Voltou a unção, voltou a doutrina, voltou tudo para trás. E eu fui para o culto de terno, olhava para um lado, olhava para o outro. Chegou o domingo, eu fui pregar. Peguei o microfone, não sabia o que falar, tremendo. Irmãos, eu peço perdão, irmãos, só Deus sabe, irmãos. E de repente o Espírito Santo... Capítulo 19, versículo 25 de Jó. Porque o meu Redentor vive. Foi o que eu preguei naquele dia. Comecei a pregar e fui pregando e Deus falando. De repente Deus foi tomando a igreja. Tinha uma irmã que tinha perdido um filho, a irmã Isabel. Ela tinha perdido um filho há 8 anos. O Senhor me usou naquele dia. O Espírito Santo me pegou e falou, fala para ela que o filho dela está guardado comigo. E fala que a saudade de 8 anos que ela sente no coração, eu estou abraçando ela agora e curando ela desse trauma. Vai lá abraçar ela. E no meio do culto eu pregando, voltando para a igreja, eu falei, irmã, e nem sabia quem era ela. O Senhor me disse que você perdeu um filho e que você tem uma saudade de 8 anos. Quando eu falei, ela despencou chorando. A hora que ela despencou, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá como filho e abraça ela. Quando eu abracei, ela chorando de um lado e eu do outro, o Espírito Santo me renovou. Aí eu quero ver pecado ficar, irmã. Aí eu quero ver erro ficar quando ele chega, quando ele desce do monte. Porque a gente se sente sozinho enquanto ele está lá no monte, a multidão está cercando. Mas quando ele desce do monte, meu irmão, a solidão acaba. Quando ele desce do monte, quem está apontando o dedo e está acusando, tem que parar de acusar. Eu acabo a pregação, eu vou entregar o microfone. Quando eu olho para a igreja, o Espírito Santo falou comigo, olha o que eu estou fazendo com você. Eu olhei para a igreja, irmãos de pé chorando, irmãos ajoelhados, irmãos dando lugar para Deus. Eu comecei a chorar que eu não parava. Quando eu entreguei para o pastor, eu fui descer a escada do púlpito. Ele veio na minha frente, pegou na minha mão, me puxou para trás, não sabia da minha história. Me colocou do lado dele sentado e falou assim, irmãos, eu só vou fazer o que Deus me ordenou a fazer. A partir de hoje,
Respeitem esse menino como evangelista Daniel. E enquanto ele estiver aqui, conosco aqui, nesta igreja, nesta congregação, ele está apto para pregar, para dirigir culto e para fazer a obra do Senhor Jesus. Eu fui levantado a evangelista novamente na hora, semanas depois. Semanas antes eu estava dentro de uma favela. Poucos dias depois eu estava num púlpito pregando. E sabe o que eu aprendi, meu irmão? Que a gente não tem que ficar olhando para homens. O que eles pensam, o que eles acham. Porque o teu pior erro é o teu cérebro dizendo para você: você tem que se preparar. Batiza não, você tem que tomar juízo primeiro. Não é hora de batizar porque ainda você tem esse defeito. Cérebro. Não, você não é digno de subir no púlpito. Você, irmãos, não é o que está em mim que suja Jesus, é o que sai dele, que coloca a vida em mim e me limpa de verdade. Seja curado da religiosidade, pelo amor de Deus. Perca a síndrome do irmão mais velho. Porque hoje papai me disse lá em casa, prega, que eu ainda quero o filho pródigo de volta. Prega que eu preparei a sandália, eu preparei a roupa, eu preparei o anel, eu preparei o novilho, e eu vou fazer festa para o meu filho que está voltando hoje. E eu quero perguntar para alguém que está despreparado, mas que quer vir despreparado mesmo. Eu quero orar por você que tem essa coragem, essa iniciativa de vir para o pé do monte. Você coloca sobre os teus pés, e se você tem coragem, venha que eu quero orar por você. Vem despreparado. Vem do jeito que você está. Mas pelo amor de Deus, não para. Pelas influências, pelos rótulos, pelos que falaram de você. Vem do jeitinho que você está, vem. Vem. Eu quero orar por você, vem. Cadê você que precisa de oração? Que precisa do perdão de Deus? Que precisa de cura? Tem gente aqui dizendo: não, eu tenho que fazer uma campanha de 40